Sim, sim. Certa vez eu estava na mesa lá, na casa do meu pastor, a gente conversando a respeito disso, os meus primos, ele, a gente falando a respeito dessas coisas, né? E, cara, isso é gratificante, né? Por quê? Como você disse, o desejo de Satanás era de fato, né, destruir, manchar, né, a criação, né, a pérola da criação de Deus, que é o homem. Exato. Né? Corromper, trazer a corrupção àquilo que Deus criou. Até porque o inferno ele não foi criado para o homem. Não. Foi criado para Satanás e os anjos que caíram junto Exato, com ele, até exato. essa parte. Então, o que é que acontece? Antes da criação, Deus ele já tinha, né, a reestruturação da criação, que era Cristo. Sim. Né? O plano perfeito, como diz aquela música de Renascer Praise. Né? Então, o que é que acontece? Satanás vem, mancha a criação, e como você falou, Deus ele lança a profecia. Através da mulher, virá aquele, né, que esmagará a sua cabeça. Feriu o calcanhar dele na cruz. Exato. No Calvário, mas passa-se os anos, né? E aí vem o nascimento de Cristo. E desde o início, Satanás, ele já sabendo, né, de quem estava por vir, né, o desejo dele é simples, é destruir mesmo, pegar Cristo e frear ali. Né? Só que Satanás acreditava que a vitória dele estava na morte de Cristo. Sim. Quando, na verdade, a vitória da humanidade estava na morte de Cristo. E Cristo já sabia disso. É verdade. Eu, em algumas ministrações, em algumas pregações, eu sempre disse, né? Cristo, ele se prega na cruz por mim e por você. Por você que está ouvindo a gente. É verdade. Né? Cristo, ele se prega por livre e espontânea vontade. Mas ele assume a pressão e a opressão que deveria ter sido minha. Inclusive, no Getsemane ali, ele dá uma refletida ali, ele pensa, né? Ele ficou aflito ali. Ele diz, pai, se for possível... Alivia, né? Livra de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Não quero, né? Mas aí, ele diz, mas todavia... E aí é um ponto bem importante, Fabrício. Pedi você para me ajudar aí. E um ponto bem importante aí. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, pai. E aí, quando a gente vai ali para o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, o capítulo 7, 22, mais ou menos, quando Jesus fala assim, e ele pregava ali para as multidões em cima do monte, Jesus falou assim que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Mas aquele, Fabrício, que faz, Jefferson e os nossos amigos, irmãos que estão nos ouvindo, aquele que faz a vontade de meu Pai. E nós sabemos que a vontade dele é perfeita e é agradável. E é um ponto importante para a gente entender, porque nós sabemos que aí eu já vou falar de uma guerra, um mundo espiritual e uma guerra espiritual dentro de nós mesmos, que é a renúncia, né? A renúncia, que é uma guerra propriamente dita dentro da gente. Sim, sim. Quando nós nos disponibilizamos a seguir a Cristo, ser discípulo, ele diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, ele dá o si. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque aí ele fala, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. Nossas vontades, né? E Cristo Jesus, ele, nesse momento do Getsemane, ele não fez a sua vontade. E também lá na carta aos Filipenses, diz que ele renunciou a sua glória para se tornar homem, né? Então Jesus renunciou em tudo para poder nos resgatar. Então, hoje, está sobre os nossos ombros. E
Eu já preguei até sobre esse tema, sobre os 3 inimigos do homem. E eu cheguei a falar que o principal inimigo do homem é ele próprio. Ele Verdade. próprio. Porque o diabo, ele não pode tirar você do céu se você quiser ir para o céu. O mundo, as paixões mundanas, não vai tirar você do céu se você quiser ir para o céu. Mas você pode tirar você do céu se não renegar a si mesmo. E aí, essa questão de negar e levar a cruz, aí Jesus completando um versículo, parafraseando, ele diz assim: porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar A matemática lá na glória. a matemática do reino, né? Vai achar lá na glória. E tem um detalhe, né? A grandeza. Eu falo da grandeza, mas na verdade a profundidade que foi essa batalha, não é? Sim, De Cristo contra si mesmo, contra sim. o eu humano, né? Porque E- ali aflorou. Florou, ele viu Aflorou. a morte. Ele olhando para todos os lados, pare e pense, um ser espiritual que vivia ao lado de Deus, Sim. de repente se vê sozinho, abandonado, Sozinho. a ponto de pegar e falar: rapaz, venham cá vocês 3, Pedro, Tiago e João, venham comigo. Né? Ele ansiava por uma companhia que estivesse ao lado dele e que, de alguma forma, né, sei lá, fizesse ele não se sentir tão só, né, Sim. para carregar aquela explosão que viria sobre o seu corpo. Sim. Mas ainda assim ele o fez. Ele fez. E note que depois que ele aceitou, ele renunciou e aceitou a vontade de Deus, aconteceu o quê? Os anjos, né? Chegou e serviu ele. Aí ele serviu ele ali, abraçou ele. E ele se sentiu, né? Serviu, né? E tem um outro ponto que é ainda mais profundo, né? Cristo morre. Eu estava vendo no estudo que foi realizado pela NASA durante esses dias, acho que ainda essa semana, se não me falha a memória, a respeito dos eclipses lunares que aconteceu, né, na Terra passados anos, né? Sim, sim. A NASA ela conseguiu datar, né, esses eclipses, tanto solares como os eclipses lunares, né? E foi datada a morte de Cristo, acho que 3 de setembro, algo assim do tipo, né? Enfim, foi uma data, né? Ela foi datada. Relacionado com eclipse, né? Isso. E aí a NASA pega e fala: nesse dia Porque aqui. teve eclipse. A Terra ficou. Isso, a Terra escureceu. E aí fala lá, né? Ó, nesse dia aqui, que foi datada a morte de Cristo, aconteceu um eclipse lá em Jerusalém, e que prova que de fato Sim. realmente o que a Sim. Bíblia fala é verdade. É verdade, claro. Né? E aí o que acontece? Cristo ele morre, né? Aí vem a profundidade da situação. Cristo ele vai, desce ao inferno, esmaga a cabeça da antiga serpente, toma da mão dela a chave do inferno, desautorizando Satanás. Ou seja, Satanás não é nem dono do inferno, né? Porque Cristo vai lá, toma essa chave, como dizem, né, os teólogos. Mas aqui vem o ponto principal. A todo ser vivente, a toda a criação, a tudo que foi feito, quer seja no mundo espiritual ou quer seja no plano físico, é anunciada sobre a morte de Cristo. Todas as criaturas, tudo, É verdade. tudo,